A verdade que ninguém te conta sobre empresas que quebram. A verdade que ninguém te conta sobre empresas que antes de quebrar, elas ficaram no vermelho. A verdade que ninguém te conta sobre uma empresa que ela não está dando lucro, ou não está dando o lucro que deveria. Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje. É uma live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer na próxima semana. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Aqui eu vou passar para você algumas estratégias para que você possa ter consciência da necessidade de realizar mudanças em relação ao seu empreendimento. E isso vai acontecer aqui, eu tenho certeza que só com esse nosso bate-papo já vai valer muita coisa. Mas tudo isso vai ser ainda mais detalhado no nosso evento da próxima semana. Espero que faça toda a diferença na vida de vocês. Eu tenho postado vários vídeos e sempre voltado para essa parte de identificar como é que o empreendedor que está no vermelho, que está faltando caixa, como é que ele dá a volta por cima. Será que é possível isso? Será que é possível mudar aquela realidade do Brasil? Apesar de vários números, mas o que me veio à cabeça é um dos que eu guardei, é que a cada 2 anos, 70% das empresas quebram. Quer dizer, um sonho, um projeto. Eu imagino, quando eu montei empresa, eu estava com menos de 30 anos, então eu ficava sonhando que aquela empresa pudesse, em algum momento, me oferecer uma melhor qualidade de vida, que eu empenhava bastante para que isso acontecesse. Eu te falo o seguinte, se nós vivemos num ambiente onde poucas pessoas, assim, de maneira geral, empreendem, eu fui criado numa época que era melhor procurar um emprego do que empreender. Então, a gente já vive cercado de pessoas que não pensam igual a gente. E a gente, o tempo todo, de repente, tem que tentar se defender de uma ideia que a gente tem. Às vezes, existe uma crença muito forte. Mas então você está querendo ganhar dinheiro? Mas tudo bem. Só que aí depois, na hora que você monta um empreendimento, vai que de repente essas pessoas ficam sabendo. Não te falei que esse negócio é complicado. Não te falei para você não mexer com isso. E agora está aí passando dificuldade, às vezes até quebrado. Tá bom. Isso aqui não é para essas pessoas não, mas isso aqui é para quem está nesse contexto que eu vivi também. Então vamos lá. A verdade é que ninguém te conta sobre empresas que quebram. Tá bom. Se eu te perguntasse assim, olha, quem está me ouvindo? Quem já trabalhou mais de 10 horas por dia? Por exemplo, até hoje, de repente, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, às vezes até, será que você trabalhou 10 horas por dia? Hoje, ontem, anteontem, certo? Já levou serviço para casa? Você está almoçando, o telefone toca, aí você atende cliente na hora do almoço. Já aconteceu? Bem, agora eu te pergunto, você faz coisas, eu comentei algumas, mas você faz muito mais. Depois de tudo isso, quanto sobrou para você? Quanto é que sobrou? Porque existe empresário que trabalha com um condenado, mas mesmo assim está ficando pobre. E hoje eu vou te mostrar por quê. Eu costumo até dizer o seguinte, às vezes as pessoas acham que a gente tem que virar um especialista em matemática. E eu tenho assim os meus pontos de vista. Até porque eu conheço muitas pessoas que são boas de matemática, mas não são bons exemplos para mim, porque não são prósperas. O fato de conhecer matemática, em princípio, é como se dissesse assim, não, já resolveu o problema. Eu acho que tem os seus pontos positivos, mas é pequeno. Porque você não precisa conhecer. Tipo assim, as pessoas com 4 operações, elas já resolvem a quase totalidade da necessidade do conhecimento matemático. Se considerar hoje que ainda a gente tem a inteligência artificial, antigamente tinha as planilhas, inteligência artificial, então as coisas mudaram muito mais. Hoje, basicamente, muitas contas que eu fazia, eu nunca fiz na calculadora, até porque eu nem sei como é que faria. Muitas coisas que eu fazia no Excel, hoje às vezes eu nem faço, eu peço a inteligência artificial para fazer para mim. Então, o conhecimento de matemática resolve? Não precisa preocupar com isso não. Se você está com um problema no financeiro, não é por causa das 4 operações, não é por causa da matemática em si, mas é a interpretação e às vezes não ter consciência das coisas que acontecem por conta
por conta da questão de outras questões que te levam ao endividamento, perfeito? Só pegar e ver um detalhe aqui, eu tô achando que tá certo. Quem faz ao vivo é assim, tá? Faz assim, toma uma aguinha e trabalha com prazer. Porque eu tô trabalhando tranquilo, tô fazendo aquilo que me dá prazer, te ajudando. Pois bem, então olha só, vamos começar... já vamos começar com 2 pés na porta que a gente fala? Vamos começar com 2 pés na porta. O empresário que vende fica mais pobre. Ah, mas existe isso? Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo já falam. Parece que esse cara entende um pouco disso. Tem empresário que vende e fica mais pobre. Vamos fazer uma conta junto comigo? Conta, a gente fala, aqui na minha região, a gente fala de conta de padaria, porque você vai lá para fazer um lanche, começa a fazer conta, tá? Eu não vou fazer conta comprida para não ter que mostrar, de fazer transparência para você ver, mas o raciocínio é que é importante. Então eu simplifiquei o raciocínio para você só entender a lógica e pegar o que te interessa, Imagina, por exemplo, o seguinte, olha, uma empresa ela fatura 100 mil por mês, 100 mil. Ela tem uma margem líquida, na hora que faz as contas tudo, aquilo que coloca no bolso é 5%, tá? Então, 5% de 100 mil, 5 mil, tá bom. Aí, vamos imaginar que esse empresário tenha um empréstimo de 100 mil a 3%. Bom, então quer dizer que só de juro, certo? Ele já paga 3% de 100 mil, 3 mil reais, certo? 3 mil reais. Olha, veja bem, ele trabalhou o mês inteiro, faturou 100 mil, lucrou 5 mil, entregou para o banco 3, sobrou 2. E veja bem que não pagou o principal, certo? E não pagou o principal, entendeu? Nessa situação, eu te pergunto, será que esse dono é dono da empresa ou será que ele é funcionário do banco? O empresário trabalhando o mês inteiro para pagar salário, fornecedor e banco, será que ele é o único que não recebe? Tudo bem, eu coloquei um exemplo, mas vamos imaginar que naquele 3 mil também tivesse embutido já o dinheiro que foi adquirido, mais o juro. Mesmo que fosse assim, não muda muita coisa do ponto de vista do raciocínio meu. Você vende 100 é muito dinheiro, pelo menos assim, nossa senhora, eu imagino esses 100 mil reais, um tanto razoável. 100 mil, sobrou 5 mil, dá um pacotinho de dinheiro, tá bom. Aí eu pego e passo 3 para o banco, me sobra 2. Aí o banco está ganhando mais que eu. Agora tem um detalhe, para quem vende 100 mil, eu acredito que a empresa tenha mais de 100 mil imobilizado, quer dizer, você que imobilizou mais de 100 mil, entre estoque, maquinário, estrutura e que corre um risco muito grande, você tem tudo isso para te render no total um tanto de dinheiro que quando você fez a distribuição sobrou o quê? Foi 3 para o banco que tem 100 e você tem todo o resto, tudo, e ficou com 2. Quando eu faço essas contas, eu quero que você pense o seguinte, porque nas empresas a gente tem que tomar muitas decisões. Tem hora que a gente não toma decisão. Quando a gente não toma decisão, é porque a gente está concordando com essa situação. Já pensou nisso? Não, mas eu não concordo com isso. Então por que está aceitando? Ou por que não está tirando tempo? Porque se isso mexeu, se isso que eu falei, de certa forma, te deixou assim meio inquieto, certo? Ainda bem que você está escutando eu. Você já imaginou assim? Então você nunca escutasse isso, ficasse achando que... Nem achando, porque na verdade porque não acha, né? Então está trabalhando. É tipo assim, vai que uma hora eu vou ser reconhecido e por aí vai. Certo? Então esse já é o primeiro elemento que eu coloco para você. Às vezes o empresário vende e fica mais pobre. Vende e fica mais pobre. Eu costumo até dizer o seguinte, o primeiro elemento na hora que a gente vai trabalhar para resolver o problema do endividamento, e quando eu falo de resolver o problema do vermelho, e que é possível você fazer o plano em até 90 dias, é porque nesse pacote de 90 dias eu vou falar coisa desse tipo para você. Mas na verdade o que eu vou fazer? Eu vou plantar a semente da inquietação. Eu vou te dizer coisas que eu fazia desde quando eu comecei a ministrar aula, que acabei virei dono de escola por conta disso, por conta até do meu jeito de ensinar, um jeito assim meio de paizão, querendo, não, tem que mudar, não sei o que, a gente gosta disso, certo? Então tá bom. Então na hora que eu falo isso, o que você está querendo, o que eu vou perceber? Você vai ter que de alguma forma se posicionar contra isso. E na hora que você faz isso, excelente. Então aí sim, tá? É por isso que eu falo que é possível você fazer isso em até 90 dias, certo? Você fazer esse plano, tá? Pois bem, vamos continuar? Isso nós vamos ver, certo? Vocês vão encontrar na jornada
meta dele nunca mais no vermelho. Reflexões dessa natureza. Mas não essa, porque lá nós vamos aprofundar. Eu só estou te mostrando aqui a necessidade de você participar. Tá? Dívida que nunca acaba. Dívida que nunca acaba. Será que existe uma dívida que nunca acaba? Vamos fazer uma conta junto comigo? Vamos pegar aquele mesmo? Eu coloquei assim como um ícone para fazer conta, tá? Porque eu acho que fica muito fácil de fazer conta. Imagina o seguinte, 100 mil reais. Você pegou 100 mil reais emprestado e paga 3 mil por mês de juro. Tá bom. Se por acaso todo mês você pagou só o juro, se você pagou só o juro, olha o que aconteceu. No primeiro ano, quanto é que você pagou do principal? Você só pagou o juro. 100 mil, 3%, 3 mil por mês. Você paga os 3 mil. Quando que você pagou dos 100 mil? Nada. Segundo ano, nada. Quinto ano, nada. Você pagou, de repente você pagou. Dentro está devendo os mesmos 100. Essa é uma armadilha que destrói a empresa, certo? Essa é uma armadilha. Tem empresário que já pagou a dívida 2 vezes e continua devendo. Eu escuto assim com uma leveza tão grande, não, mas eu compro, por exemplo, um carro, eu sei que vai ficar mais caro, eu vou pagar tipo 2, 3, mas é que eu não tenho condição. Se você começar a fazer conta, você vai ver que tem solução. E a solução não é fazer contas mirabolantes. Até porque tem gente que faz conta mirabolante e faz a mesma coisa. Não é a capacidade de fazer a conta, é a capacidade de interpretar e de ver se você merece suar para ficar pagando e para ficar... Porque, tipo assim, se eu pegar o dinheiro de um veículo e pagar 2, tudo bem, eu acho que eu mereço, tudo bem. Agora o agente financeiro faz o quê? Nossa, cara, beleza, eu estou aqui para te servir. Eu vou te emprestar um tanto e você me devolve os 2. Fantástico, eu vou estar sempre com você. E ao longo da vida você vai perceber alguém crescendo, que é o financeiro, e você, tipo assim, recebendo um pedaço daquilo que é o seu suor. Até a hora que eu fico pensando assim, talvez é por isso que eu fico falar desse assunto. Por quê? Por que tem que ser você? Por que você não pode ser essa pessoa que ganha isso? Certo? Eu estou percebendo que eu vou pegar e fazer uma conta e que o juro dela vai me custar o meu suor e praticamente eu vou ficar trabalhando, então qual que é o sentido de fazer isso? Certo? Então, esse é o segundo elemento que eu estou colocando aqui. Tem horas que a gente está fazendo uma situação em que a dívida nunca acaba. E tem um detalhe, quanto mais tempo demora para uma dívida acabar, melhor para quem está te financiando. Porque quanto mais tempo ela demora para acabar, mais juro você paga. É claro que eu já sei que existe um elemento aí que ele é muito forte. E para nossa sociedade isso virou até música. Eu não quero saber o tamanho da dívida. Eu quero saber se eu dou conta de pagar a parcela. A gente ganha dinheiro com isso. Mas ele fala num contexto, inclusive ele nem precisa disso, né? E às vezes as pessoas falam, não, mas tem que curtir a vida e agora, tudo, tá bom, perfeito. E talvez por um pouquinho, qualquer coisa de esforço, de esperar, mas um pouquinho não precisava daquilo, mas acontece. E o que faz isso? De repente aquela multidão de pessoas trabalhando, comprando uma coisa que é caro e pagando ainda 2 vezes, certo? As pessoas acostumam, por exemplo, eu vou comprar um imóvel e vou pagar 3, eu vou comprar um carro e vou pagar 2 carros. E parece que é isso agora depois, só que tem um detalhe, quando começa a haver reflexões tipo essas que eu faço aqui, chega uma hora que, não, peraí, mas como aí? Então, mas quem que é o Levi afinal? Não, mas o Levi está devendo quanto? O que o Levi faz? Aí você vê eu passeando aí pelo exterior, indo para a Austrália, indo para os Estados Unidos, mas peraí, o que está acontecendo? Eu te pergunto, será que eu fiz isso? Lá no início, sim. E aí depois? Eu interpretei a conta. Mas, na verdade, quem fez a conta foi Excel, certo? Agora seria a inteligência artificial. É como se dissesse o seguinte, na hora que eu percebi esse contexto, eu preferi o Levi, que sou eu. Não, Levi, você não vai trabalhar desse tanto, não. Então você vai trabalhar, mas você não vai gastar, porque senão você nunca vai sair dessa situação. A gente costuma até dizer que existe uma expressão, isso foi cunhado, isso ficou forte, apareceu quando naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, o Kiyosaki, que é o autor, best-seller, ele comentou da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É você ganhar um tanto de dinheiro e você passa a ter uma despesa. Na hora que você aumenta o seu rendimento, você de repente troca de uma roupa mais barata para uma roupa mais cara, troca de um carro mais barato para um carro mais caro, troca o aluguel de um imóvel menor para um imóvel maior. Isso na prática é como se dissesse o seguinte, se você ganhasse tipo 5 mil reais, você tinha um padrão de vida e uma vida. Aí você passou a ganhar 30 mil reais, aí você passou a ter um outro padrão de vida e você aumentou a sua qualidade de vida.
Mas nos dois contextos que eu estou colocando, na primeira situação, todos 5 foi embora. Na segunda situação, todos 30 foi embora. Nas duas situações, quando essa pessoa ela chegar por volta dos seus 50 anos, ela já vai estar pensando assim, poxa, daqui uns tempos eu vou ter que parar de trabalhar. E aí como é que eu faço? Eu estou com um carro muito bom, que eu estou pagando aluguel, ele vence, eu pego e compro outro, fico pagando parcela, eu estou numa casa alugada, só que eu já estou sentindo que está começando a ficar cansado. E se a pessoa trabalha num sistema, numa empresa, alguma coisa, ela começa a perceber, por exemplo, aquela pressão de cumprir meta, e ela tem gente jovem, gente muito mais jovem, que trabalharia pela metade do preço, talvez, né? Então por aí vai. E começa aquele estresse. Isso a gente chama de corrida dos ratos. Então, o que nos mostra quando existe esse tipo de reflexão? É que quando você passa a perceber esses contextos financeiros, o que é uma vida, então muitas pessoas resolvem mudar. Não são muitas não, são percentualmente poucas pessoas e resolvem fazer o dinheiro trabalhar para elas e não elas trabalharem pelo dinheiro. É tipo assim, eu gosto muito dessa tirada que o dinheiro ele é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. E quando a pessoa está endividada, na verdade, ela está servindo ao dinheiro de alguém. Então é importante marcar data. Não dá para sair da dívida de uma hora para outra, não tem como. Mas é possível você conseguir, à medida que você vai desenvolvendo um raciocínio para essa finalidade, que é o que eu faço aqui, eu diria para você, vai ter data e hora marcada para você virar a chave. Não, eu já estou percebendo. Não foi agora. Talvez até da primeira vez que você escutar, você vai dizer, para que esse cara está falando? Eu não gostei. Aí depois você pega e dorme e aquilo te incomoda. Mas aquilo que ele falou. Aí depois aí chega uma hora que você vai passar, não, eu comecei em princípio, mas agora eu já percebi que eu quero escutar mais ele. E é por isso que eu faço vídeo maior, entendeu? Lá no Instagram, lá até aqueles vídeos, aqueles degustaçãozinhos aqui, não. Aqui já às vezes a gente já tá, quando a gente vai para vídeo longo, a gente está querendo justamente abrir a cabeça, assim, no sentido, olha, já que você gostou do assunto, agora eu vou te explicar como é que funciona. É aí que as coisas começam a mudar o caminho para a mudança. E aí depois não basta. Aí você, por exemplo, é meu convidado para a jornada. Aí não vai ser, mas vão ser 3 dias, certo? 8, 9, 11 e um bate-papo muito gostoso, certo? O jeito errado, o jeito que não te ajuda, o jeito certo, uma orientação, um passo a passo, um mapa, o GPS, certo? Tirar dúvida, mostrar por que tem que ser desse jeito. Pois bem, uma vez eu fiz um vídeo aonde esse vídeo foi o seguinte, a ideia. Por que fulano vende preço desse jeito, então ele está quebrando? Você é do ramo de negócio. Olha, o Levi está vendendo por um preço e vai quebrar. Eu escutei isso a primeira vez, por coincidência, eu estava atendendo os 2 clientes, eles faziam parte de um encadeamento produtivo, o dono de um material de construção e o outro dono de um material de construção, os dois. E aí, alguém falava assim, mas pelo preço que ele vende, ele vai quebrar. Porque não faz sentido ele vender cimento desse preço. E não tinha como comparar, realmente a diferença era muito grande. E eu tinha a planilha de custos, pode ver que aquele que vendia mais caro não tinha lucro e o que vendia mais barato tinha mais lucro. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para entender? Quem vende mais barato ganha mais e quem vende mais caro não ganha. A ideia é que as pessoas, de maneira geral, elas acham que negócios são todos iguais. A empresa A e a empresa B, pelo fato de chamar empresa, todas elas são iguais. Para resolver esse negócio, certa vez eu percebi o seguinte, eu não vou falar de cimento que parece que eu vou falar de uma coisa assim mais cabeluda, uma coisa mais que não faz sentido para fazer sentido, para ficar mais pedagógico, para ficar mais fácil de entender. Foi aí que eu peguei e desenvolvi um tal de vender Heineken por R$1.000. Certo? Na verdade é 1.005. Você conseguiria vender uma Heineken por 1.005? Não sei se venderia. Mas por que eu deveria vender por 1.005? Eu queria até uma situação ainda para facilitar a conta. Olha, vamos imaginar que é uma pessoa que não quer ganhar dinheiro. Ela só quer vender Heineken por R$1.005. Eu vou colocar mais uma regra ainda. Mais uma. Ela só quer trabalhar e vender somente uma Heineken. Então na prática é assim, ela vai lá e compra uma Heineken,
Eu não coloquei mais elemento, você sabe que tem muitas variáveis, eu coloquei todas, porque senão você não vai entender a lógica. É na falta de lógica que a gente entende algo que é inusitado. Acompanha meu raciocínio, acompanha. Parece que não faz sentido, mas depois você nunca mais vai esquecer isso. Então eu vou lá, alugo um prédio por R$1.000 e compro uma Heineken por 5. Para mim fechar o mês, sem ganhar nada, eu pago R$1.000 de aluguel e eu vendi aquela Heineken junto com o aluguel. Vamos imaginar que eu conseguisse vender 1.005. Eu pego 1.000, pago o aluguel e pego 5 e pago e compro outra Heineken para me fazer o giro de novo. Então se eu vender por 1.005, não ganhando nada, imaginando que não tem mais nenhuma variável, então eu seguiria essa caminhada. Imagina que alguém fizesse agora de um jeito diferente, vendesse numa situação parecida 1.000 garrafinhas, 1.000 long neck, 1.000, tá? Então olha só, bem, se vendeu 1.000 long neck, cada long neck, certo? Agora, imagina que essas long neck fosse vendida a R$6 cada uma. Para facilitar até o raciocínio, olha só, bem, se você vender por 6, você vai entender a lógica. 5 é para comprar outra Heineken, então já está comprometido. 5 é para comprar outra Heineken, vai e volta, 5, 5, 5, 5. Sobrou 1.000. Como são 1.000 Heineken, então esse 1.000 da Heineken, como sobrou 6, né, para 5, na verdade, desculpa. Esse 1 da Heineken, esse 1 vai para pagar aluguel. Como são 1.000 Heineken, então dá R$1.000, concorda? Eu vendo 1.000 Heineken, eu compro a 5, eu vendo a 6, então eu ganho 1.000 por cada uma. Como são 1.000 Heineken, R$1.000. Então o que eu poderia fazer? Olha só, eu poderia estar mantendo uma estrutura parecida, onde cada Heineken que eu vendo por 6, eu vou lá e compro outra por 5, me sobrou 1.000. Como são 1.000 Heineken, então eu pego os 1.000 e pago o aluguel. Eu preciso vender então a Heineken por quanto? R$6. Olha só, então quer dizer que uma pode ser vendida por 6, a outra tem que ser vendida por 1.005. Que você me entenda bem, que eu estou mostrando aqui para você o efeito da escala. Esse aqui, como vende 1.000, ele consegue diluir por 1.000 unidades. Esse aqui, como só tem uma, ele não dilui por nada. Então tem muitas pessoas que têm negócio e que elas nunca raciocinaram o efeito da escala. E elas ficam vendendo um pouquinho de cada coisa. O que é um pouquinho de cada coisa? E também não vende muito. Aí você já entendeu. Então quer dizer, Levi, do jeito que você está falando, então se for para vender uma Heineken não dá, né? Tá vendo? Então tem que vender o quê? Muita. Mas esse contexto eu estou colocando quando você trabalha com alguma coisa, aonde você trabalha com foco no custo. A estratégia agora foi custo. Porque você pode ter 3 tipos de estratégia. Você pode focar na diferenciação, vender algo que ninguém vende. Você pode focar no custo, vender o que todo mundo vende e você ganhar na escala, que é isso que eu falei, ou você pode se proteger no local que você não tem concorrente. Ah, mas aonde é que existe esse que não tem concorrente? Muito fácil, nós estamos agora em época de eleição. O Zema, que é um candidato a presidente, ele começou, logo quando ele assumiu as empresas da família, ao invés de ir brigar com Magazine Luiza, com Casa Bahia, ele foi para cidades que não eram tão pequenas e montou uma estrutura para vender. Para vender. Aí ele vendia geladeira, mas lá na geladeira, naquele local lá só tinha ele, não tinha que brigar com o grandão. Ele não foi para o shopping, entendeu? Então nesse espaço ele cresceu. Minas Gerais tem 800 municípios, eles não sei quantas lojas eles têm lá, mas o que ele fez? Ele cresceu porque ele não quis brigar. A verdade é o seguinte, eu não quis concorrer, eu não quis brigar, eu quis ganhar dinheiro. Aí ele foi para uma cidade menor. Veja bem que ele correu da concorrência. A localização permitiu que ele tivesse uma vantagem competitiva. Esse exemplo da Heineken mostra um exemplo de escala, certo? Normalmente, qual que é o mercado de escala?